O vento soprava pelo deserto do Arizona como um fantasma que esquecera onde morrer. A luz do entardecer estendia-se fina sobre a terra vermelha, tornando os cânions dourados antes de se apagarem em cinza. Eli Turner sentava-se na varanda, as botas apoiadas no corrimão, ouvindo o som do nada. Há muito se acostumara ao silêncio, desde que a febre levara sua esposa e o filho, 3 invernos atrás. Agora era só ele, o gado e o vento arranhando a relva seca. Estava no meio de um gole de café preto quando o cavalo ergueu a cabeça, as orelhas atentas. Algo estava lá fora. Ele se levantou, protegendo os olhos com a mão. Do outro lado do campo aberto, perto da cerca, algo escuro se movia. Pensou, a princípio, que fosse um coiote, mas a figura tropeçou. Humana, uma mulher. Ellie pegou o rifle por precaução e montou. Quando chegou perto, ela já estava caída, de bruços na poeira. O vestido rasgado, sangue no ombro. Um cavalo morto jazia a poucos metros, ainda preso às rédeas. Ele se ajoelhou ao lado dela. Senhora, consegue me ouvir? Os olhos dela abriram-se, turvos mas vivos, da cor da água de um rio. Não, deixe que me encontrem, murmurou antes de desmaiar. Eli olhou ao redor. Nada além do vento. Quem quer que fosse eles, ainda não tinham chegado. Ergueu-a nos braços e cavalgou de volta para casa. Dentro da pequena casa de madeira, a luz da lamparina tremia nas paredes enquanto ele limpava o ferimento. A bala atravessara o ombro. Sorte dela. Usou o último gole de uísque para lavar o corte. Ela despertou gritando. Calma, disse ele segurando-a com cuidado. Vai viver, mas precisa descansar. A voz dela era rouca. Quem é você? Eli Turner. Está no meu rancho. Meio do nada, deve ter percebido. Tentou sentar-se, mas gemeu de dor. Não posso ficar. Ele franziu o senho. Senhora, mal consegue respirar. Vai ficar até poder montar de novo. Os olhos dela correram até a janela. Eles vão me procurar. Eli não perguntou quem eram. Aprendera que no Oeste as pessoas sempre têm motivos para fugir. Durante 3 dias, ela dormiu febril. Ele cuidou dela, alimentou-a, trocou o curativo e disse pouco. Na manhã do 4º dia já conseguia se levantar. Saiu até a varanda e o observou consertar um poste da cerca. Meu nome é Clara, disse por fim. Clara Bishop. Eli assentiu. É daqui por perto? Não, respondeu. E é melhor que não pergunte de onde. Ele esboçou um pequeno sorriso. Não pretendia perguntar. Ela pareceu surpresa. A maioria das pessoas insistiria, mas Ellie sabia que cada um carrega seus próprios fantasmas. Naquela noite, uma tempestade veio do oeste, relâmpagos cortavam o céu, o trovão vinha logo atrás. Sentaram-se diante do fogo, 2 estranhos com o barulho da chuva como companhia. Antes, eu odiava o silêncio, disse Clara em voz baixa. Eli levantou o olhar. Ela fitava as chamas. É alto, não é? Esse tipo de silêncio, o que faz a gente lembrar de tudo o que queria esquecer. Ellie apenas assentiu. Não perguntou o que ela queria dizer. Entendia bem demais. Na tarde seguinte, enquanto Clara dormia, Eli cavalgou até a cidade em busca de suprimentos. A loja estava quase vazia. Só o velho balconista por perto. Na parede, preso por uma faca, havia um cartaz novo. O nome fez o estômago dele apertar. Clara Bishop, procurada viva ou morta. Recompensa de $500. Crime, roubo e assassinato. O desenho mostrava o rosto dela com precisão. Aqueles mesmos olhos cor de rio. Eli ficou parado por um longo momento. Depois, pegou as compras e foi embora sem dizer palavra. Quando voltou, o céu já estava tingido de laranja. Clara estava do lado de fora, alimentando o cavalo. Sorriu de leve ao vê-lo. Não precisava ter-me acolhido. Seria errado não fazer isso, respondeu, deixando o saco no chão. O sol se escondeu atrás das colinas e ele a observou em silêncio. A silhueta dela contra a luz, firme, tranquila, mas com uma tristeza que não combinava com alguém tão jovem. Quando entrou na casa, Eli olhou outra vez para o horizonte.
Bem longe, contra o crepúsculo, ele viu uma pequena nuvem de poeira. Cavaleiros, talvez 6 ou 7, movendo-se devagar, com cuidado como caçadores. Ele enfiou a mão no casaco e desdobrou o cartaz de procurada. A tinta ainda brilhava sob a luz fraca. Olhou para a casa onde Clara dormia, depois para o horizonte e pela primeira vez em anos sentiu algo despertar dentro dele. Algo entre medo e outra coisa que ele mal lembrava o nome. Não sabia quem ela era de verdade, mas sabia uma coisa: o que quer que a estivesse perseguindo, acabara de encontrá-los. O sol nascia pesado, lançando tons alaranjados sobre a planície. E Eli Turner já estava no curral antes mesmo do dia clarear por completo. Clara, ainda pálida, insistiu em ajudá-lo, mesmo com o ombro enfaixado. Já me sinto melhor, disse, segurando um balde de água. Vai abrir o ferimento de novo, respondeu ele, sem levantar o olhar. Ela sorriu de leve. Sempre tão direto. Eli não respondeu, mas por dentro havia algo diferente. Nos dias que se seguiram, aquela casa, antes silenciosa, começou a mudar. Clara falava pouco, mas cada palavra parecia trazer um pouco de vida de volta àquele lugar esquecido. Cantava baixinho enquanto varria o chão. Arrumava as coisas que ele nunca se importara em arrumar. E à noite, os dois jantavam em silêncio, o fogo iluminando rostos cansados, mas tranquilos. Certa tarde, enquanto consertavam o telhado do celeiro, Eli finalmente perguntou: por que a estavam caçando? Clara parou o que fazia. O martelo ficou suspenso por um momento no ar. Depois, ela respondeu sem encará-lo: eu andei com gente errada. Bandidos? Ele perguntou. Ela assentiu. Reed Carson. Já ouviu esse nome? Eli assentiu lentamente. Todo homem no território conhecia aquele nome. Um fora da lei perigoso, conhecido por assaltar trens e bancos entre o Novo México e o Arizona. Meu irmão se juntou ao bando dele depois que nossos pais morreram. Eu fui atrás, só queria trazê-lo de volta. Mas quando o Reed descobriu que eu queria fugir, mandou que me matassem. Ela olhou o horizonte. Atiraram em mim. Achei que fosse morrer lá fora até você aparecer. Ellie ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse apenas: nem todo mundo que cai no deserto merece morrer nele. Ela sorriu e pela primeira vez os olhos dela pareciam calmos. Os dias seguintes passaram lentos. Trabalhavam juntos no campo, cercando o gado, recolhendo lenha. Clara se esforçava mais do que devia, mas Ellie via nos gestos dela uma força que não esperava encontrar. Às vezes, ela o observava de longe, como se quisesse dizer algo e não soubesse como. À noite, ficavam sentados na varanda, observando o céu. O deserto parecia outro lugar quando as estrelas tomavam conta dele. Ellie acendia o cachimbo e por um instante tudo era silêncio. Já pensou em ir embora daqui? Ela perguntou certa vez. Ele soltou a fumaça devagar. E para onde iria? Qualquer lugar onde o passado não te encontre. Ellie olhou para o céu pensativo. O passado sempre encontra um jeito. Uma tarde, enquanto cuidavam dos cavalos, Eli percebeu algo estranho. Lá longe, no limite do deserto, erguiam-se pequenas nuvens de poeira. Rastros de cavalo. Ele ficou imóvel, observando. Clara notou o olhar dele e seguiu sua direção. Eles me acharam, não é? Perguntou em voz baixa. Ellie não respondeu, mas a expressão dele bastava. Naquela noite, Clara preparou uma pequena sacola, colocou dentro apenas o necessário. Um pouco de pão, água e a velha pistola que carregava no cinto. Eli a encontrou na varanda, à luz do luar. Vai a algum lugar? Perguntou. Tenho de ir. Ela olhou para o chão. Se ficarem aqui, vão-te matar também. Não vai durar um dia sozinha. Já durei antes. Eli se aproximou devagar. Ficar aqui é mais seguro. Ela balançou a cabeça. Não quero arrastar mais ninguém para o inferno que eu mesma comecei. O silêncio ficou entre eles. Só o som distante do vento e o rangido da madeira. Clara tentou sorrir, mas o olhar denunciava o medo. Obrigada por tudo, Eli. Ela parou.
Você não devia ter-me salvado. Ele segurou o olhar dela, firme. Talvez não, mas fiz o que era certo. Ela deu um passo à frente, como se fosse dizer algo mais, mas desistiu. Apenas colocou a mão sobre o chapéu dele num gesto breve e virou-se. Eli ficou parado, observando-a desaparecer na escuridão. O som do cavalo dela se perdeu no deserto. Ele permaneceu ali até o amanhecer, o coração pisado, o rifle encostado à parede. Quando o sol nasceu, a planície estava vazia. Mas no horizonte, entre a luz dourada, ainda havia poeira no ar, sinal de que alguém, lá longe, seguia fugindo daquilo que nunca se pode escapar. O deserto nunca mentia. Os rastros contavam histórias e naquela manhã Eli Turner lia uma delas. Pegadas recentes, um cavalo leve, indo na direção norte. E logo atrás, 4 cavalos pesados, marchando rápido. Clara não estava sozinha. Eli apertou o chapéu contra a testa, montou no seu cavalo e partiu. O vento quente cortava o rosto, o sol já queimava a pele antes do meio-dia. Cada pegada era uma prece, que ela ainda estivesse viva. Clara cavalgava sem descanso. O deserto era uma miragem viva, dunas que pareciam se mover, montanhas que nunca chegavam. Seu cavalo bufava cansado, a água estava acabando. Lá atrás, o som dos cascos ecoava mais próximo a cada hora. Ela sabia quem era. Reed Carson e seus homens. O passado tinha finalmente a alcançado, mas agora ela não era mais a mesma mulher que fugia de medo. Ellie tinha-lhe ensinado algo que não se aprende com armas: a calma. Ela desmontou, tirou o rifle das costas e respirou fundo. Se fossem morrer ali, pelo menos morreria lutando. O som dos cascos cresceu. 4 sombras apareceram na linha do horizonte, subindo pela encosta de areia. Reed vinha à frente, montado em um cavalo negro. O sorriso dele era frio. "Clara!" gritou. "Pensei que tivesse aprendido a ficar no lugar que te deixaram." Ela não respondeu. Apenas se abaixou atrás de uma rocha, mirando. O primeiro tiro partiu o ar seco. O cavalo de um dos homens se ergueu e tombou. Os outros se espalharam, gritando. A poeira levantou-se como uma cortina, ocultando o sol. Clara recarregou, mas antes que pudesse atirar de novo, ouviu o som familiar. O estampido do rifle de Eli vindo de longe. O segundo homem caiu. Eli surgia no alto da colina, silhueta firme contra o céu vermelho do entardecer. Reed praguejou. "Maldito fazendeiro!" gritou, disparando contra a colina. Eli desmontou, movendo-se rápido entre as pedras. Os tiros ricocheteavam nas rochas, levantando fagulhas. O deserto rugia com o som do fogo e da areia. Clara correu em direção a ele. "Eles são muitos!" gritou. "Então miramos melhor." Eli sorriu de canto. Lado a lado, dispararam contra os perseguidores. O sol caía e o céu parecia arder. Por um momento, o tempo parou, apenas 2 corações, respirando o mesmo medo e a mesma coragem. Quando o último homem caiu, Reed ainda estava de pé. Ferido no ombro, mas vivo. Ele olhou para Clara, o olhar cheio de desprezo e raiva. "Você devia ter ficado morta naquela noite", disse ele. Clara respirou fundo. "Eu devia, sim, mas alguém me ensinou a continuar." Reed ergueu o revólver, mas Eli foi mais rápido. Um único disparo ecoou, seco. Reed caiu de joelhos, o chapéu rolando pela areia. O silêncio voltou ao deserto. Só o vento se movia. Eli se aproximou de Clara. Ela ainda tremia, o rifle firme nas mãos. "Acabou", ele disse. Ela balançou a cabeça, tentando conter o choro. "Nada nunca acaba, Eli. O deserto só guarda o que não quer lembrar." Ele se aproximou mais, tocando o ombro dela com cuidado. "Então vamos dar a ele algo para lembrar." Ela levantou os olhos. Pela primeira vez, sorriu de verdade. O sol descia devagar, tingindo tudo de dourado. E ali, no meio da poeira, entre sangue e luz, 2 sobreviventes encontravam o que há de mais raro no oeste: paz. A noite caiu pesada. O vento soprava diferente, mais forte, mais seco, trazendo o cheiro de chuva distante.
No deserto, isso não era bom sinal. Quando o ar muda assim, significa que uma tempestade de areia vem chegando. Eli observava o horizonte. As nuvens estavam se formando, baixas, escuras. Temos que sair daqui, disse ele, apressando o cavalo. Clara montou ao lado dele, ainda com o rosto coberto de poeira e cansaço. Atrás deles, os corpos dos bandidos já começavam a desaparecer na areia. O passado, mais uma vez, sendo engolido pelo deserto. Cavalgaram por horas até encontrarem abrigo num velho posto de diligência abandonado. O telhado estava meio caído, mas oferecia proteção. Lá dentro, o vento rugia entre as frestas das tábuas, como se o deserto tentasse invadir o lugar. Eli acendeu uma pequena fogueira. O calor parecia um luxo. Clara sentou-se perto, as mãos tremendo de frio e adrenalina. Você devia ter-me deixado ir, disse ela, quebrando o silêncio. Eli olhou para o fogo. E deixar você morrer sozinha? Isso não combina comigo. Ela sorriu de leve. Você fala como se fosse herói. Não sou. Ele levantou o olhar. Só estou cansado de enterrar pessoas boas. Clara ficou em silêncio. Do lado de fora, o vento começou a gritar mais alto. Grãos de areia batiam nas paredes como chuva de ferro. Horas se passaram. A tempestade cresceu, engolindo tudo. O som era ensurdecedor, o tipo de barulho que faz a gente sentir que o mundo inteiro vai se desfazer. Clara deitou-se perto do fogo, tentando descansar. Mas o medo ainda estava ali, latejando. Eli a observava sentado contra a parede, o rifle ao alcance da mão. Quando ela finalmente adormeceu, ele se aproximou e colocou seu velho casaco sobre ela. Por um instante, a viu diferente. Não mais como a forasteira ferida, mas como parte daquilo que ele havia perdido há muito tempo. Um lar. De manhã, o silêncio era quase estranho. A tempestade passara, deixando o chão coberto de um fino véu de areia. O sol nascia calmo, tímido, como se o deserto precisasse de tempo para respirar. Clara acordou devagar. Eli estava lá fora, consertando a cela. Quando ela se aproximou, ele sorriu. Pensei que você tivesse ido embora, disse ela. Tentei, mas o cavalo não quis, respondeu ele brincando. Ela riu, e por um segundo, o som parecia fora de lugar naquele mundo tão duro. O que vai fazer agora? Perguntou ela. Não sei, talvez recomeçar, plantar de novo. Ele fez uma pausa. E você? Clara olhou o horizonte, o infinito dourado que se estendia diante deles. Não tenho mais para onde ir. Eli ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Então fique. Ela o encarou, surpresa. Ficar? Aqui? Este lugar precisa de alguém que cante de manhã. Ele sorriu. E eu preciso de alguém que me lembre que ainda há coisas boas para proteger. Clara sentiu o peito apertar. Por muito tempo fugira de tudo. Da dor, do medo, do amor. Mas ali, sob aquele céu imenso e claro, algo mudou. Ela deu um passo à frente, bem perto dele. E se eu ficar, você promete não me deixar? Perguntou. Eli respirou fundo. No deserto, a gente não promete o que não pode cumprir. Mas desta vez, ele estendeu a mão. Acho que posso tentar. Ela colocou a mão sobre a dele e o deserto, pela primeira vez em muito tempo, pareceu quieto. Quando o sol subiu por completo, eles estavam prontos para partir de novo. Não para fugir, mas para viver. Eli montou no cavalo, Clara atrás, o braço dele firme ao redor da cintura dela. O vento batia no rosto, leve, carregando embora o passado. Atrás deles, a velha estação de diligência desaparecia aos poucos. À frente, o horizonte se abria, vasto, dourado, cheio de promessas. Dias se tornaram semanas. O deserto, antes um inimigo, passou a ser um companheiro silencioso. Eli e Clara seguiram cavalgando para o norte, guiados apenas pelas estrelas e pela vontade de começar de novo. As noites eram frias, mas o calor de um ao lado do outro bastava. Dormiam sob o céu aberto, o fogo pequeno iluminando rostos cansados e serenos. Falavam pouco, o tipo de silêncio que não pesa, apenas une. Certa noite, Clara perguntou: Você acha que a gente realmente pode recomeçar?
Ellie olhou para o fogo. O oeste é grande demais para não tentar. Ela sorriu e o reflexo da chama brilhou nos olhos dela. Então vamos recomeçar juntos. 2 semanas depois, chegaram a uma pequena cidade chamada Dry Creek. Era um lugar simples. Algumas casas de madeira, uma igreja, um estábulo e um salão que parecia ser o centro do mundo ali. As pessoas olhavam desconfiadas, como sempre olham para forasteiros. O xerife, um homem de barba grisalha e voz firme, se aproximou. Não costumamos ver rostos novos por aqui. Procurando trabalho ou problemas? Eli respondeu sem hesitar. Trabalho e talvez um pouco de paz. O xerife observou os dois por um instante e depois assentiu. Nesse caso, vieram ao lugar certo. Temos mais terra do que mãos para cuidar dela. E assim começou uma nova vida. Eli comprou um pequeno terreno fora da cidade, perto de um rio estreito. Construiu uma casa simples, de madeira bruta, com o mesmo capricho de quem reconstrói o próprio coração. Clara cuidava do jardim, das galinhas e cantava todas as manhãs. O som ecoava suave, trazendo vida àquele pedaço de terra seca. Às vezes, as pessoas da cidade paravam só para ouvir. Alguns diziam que aquela mulher tinha um dom, outros diziam que era só sorte. Mas Eli sabia a verdade. Ela era o milagre dele. O tempo passou. As marcas do passado começaram a desaparecer, como pegadas apagadas pelo vento. Certo fim de tarde, enquanto o sol mergulhava atrás das montanhas, Clara estava sentada na varanda costurando. Eli veio por trás, colocou o chapéu sobre o peito e ficou ao lado dela, em silêncio. Você ainda pensa no que deixou para trás? Perguntou ela. Penso, mas agora dói menos. Ele fez uma pausa. Às vezes acho que o deserto só queria nos testar. Clara sorriu. E a gente passou no teste. O vento balançava o cabelo dela e o céu, lá em cima, se tingia de vermelho e ouro. Ellie pegou a mão dela, devagar. Nunca pensei que o amor pudesse nascer num lugar tão vazio. Ela respondeu baixinho. O deserto só parece vazio para quem não olha direito. Quando a noite caiu, eles permaneceram ali, observando as estrelas. O mesmo céu que um dia os separou agora os cobria como um manto. Não havia promessas nem medo. Apenas dois corações que haviam encontrado descanso um no outro. E, bem longe, o vento ainda sussurrava pelas dunas, não como ameaça, mas como lembrança de que até o deserto, um dia, aprende a amar.